Ele perdeu seus pais em um terrível desastre chamado de Quebra de Dungeon, onde monstros surgiram de portais do céu e atacaram toda a população. Nesse dia, ele perdeu tudo e por conta disso fez uma promessa para si mesmo, enquanto chorava sangue, que se tornaria um caçador para rasgar os monstros e quebrar todo mundo na porrada. Fala aí, vagabundo, beleza? O recap de hoje vai ser sobre o Mauá que está aparecendo aí na tela. Eu me chamo Matheus, mas antes, peço de coração que se inscreva no canal. E também, se vocês quiserem a parte 2 desse Mauá, vamos bater uma meta de 500 likes. Eu tô ligado que vocês são fera demais. Também peço que compartilhe o vídeo, estará me ajudando pra caramba. Agora chega da minha enrolação e vamos pro vídeo. A história começa com o nosso meninão lamentando por ter sido excluído do centro de treinamento de caçadores. Ué, mas ele... esquece. Continuando, o diretor falou que o prota não precisava mais frequentar o centro de treinamento. O nosso meninão fica confuso e logo questiona o motivo dele estar sendo expulso. Bom, o motivo basicamente era que normalmente aqueles que despertaram têm alguns meses para completar o treinamento no salão de treino exclusivo, e o prota estava ciente de que eles realmente estreiam como caçadores. Mas o nosso meninão já tinha passado esse período há muito tempo. Já fazia 7 anos que o nosso protagonista estava no centro de treinamento, e por conta disso o diretor foi bem honesto com ele, dizendo que o talento do nosso protagonista era uma bosta. E se ele ficasse, a reputação do centro de treinamento também iria cair. Mesmo o nosso meninão desbloqueando características únicas e habilidades, os status do prota não subiam. Atrás do banco que o prota estava sentado, tinha uma garotinha e sua mãe conversando. Nisso, a mãe da garotinha pergunta a ela como que seu pai teria morrido. Ela, toda animada, responde que os monstros vieram e o pai dela morreu porque estava salvando pessoas até o fim. Em seguida, sua mãe pergunta o que ela deve fazer se passar por algo assim no futuro. A garotinha logo responde animada: ser forte e não desistir. Escutando tudo aquilo, a mente do nosso prota automaticamente abre, como se tudo fizesse sentido. Rapidamente, ele se levanta e agradece a garotinha e sua mãe. E o nosso meninão sai correndo em alta velocidade. Ele vai até a casa do diretor, que expulsou ele do centro de treinamento. Chegando lá, ele implora para que o diretor desse mais uma chance para ele fazer um exame de caçador mais uma vez. O diretor rapidamente xinga o nosso meninão, perguntando se ele não entendia, e diz que se o problema for por conta que ele gastou seu dinheiro para nada, isso não seria um problema, ele devolveria metade da mensalidade. Rapidamente, o prota grita, dizendo que não era pelo dinheiro. Meu irmão, o diretor mete um socão na boca do prota parceiro, jogando ele para longe. Em seguida, chama o nosso meninão de fracassado. Enquanto estava nos lixos, se lamentando, aparece a janela de hacker dizendo que a torre de desafios o elogiava por sua determinação. Rapidamente, o prota é sugado para outro mundo. Em seguida, aparece a mesma janela falando que todos os candidatos da Terra foram selecionados e pede para que o prota escolhesse sua dificuldade. O problema é que o prota fala que dessa vez vai agarrar essa chance. E parceiro, ele coloca na dificuldade extrema. O maluco é corajoso. Em seguida, o prota é teletransportado para o primeiro andar da torre, que era basicamente o deserto. Uma espada é dada ao prota e o objetivo era sobreviver. A recompensa por este desafio seria dar ao nosso meninão uma característica única. O prota irá ganhar aquilo que ele trabalhou pelos últimos 7 anos como uma recompensa. O prota começa a sorrir, igual um psicopata, achando que estava com sorte. E quando ia pegar a espada, a terra começa a tremer e sai um golem de areia na dificuldade difícil. O prota, vendo aquilo, já fica todo cagado. O prota não precisava quebrar aquele golem na porrada, só precisava sobreviver. Por um lado, ele estava com sorte. Por outro, ele tinha que sobreviver por 10 minutos. Pouco tempo, né? Agora vamos falar da penalidade, né? Se ele fracassasse nesse desafio, a penalidade iria ser nada mais, nada menos que a morte. O nosso meninão começou a correr do golem. Logo ele percebe que correr no deserto por 9 minutos de um golem com o vigor dele seria suicídio. Daí ele começa a lembrar das pessoas humilhando ele, dizendo que ele não passava de um bosta, que ele não sabia qual era seu lugar. Em seguida, o prota diz que não vai morrer fugindo que nem um covarde. 7 anos do prota tentando ser um caçador. Na teoria, ele sabia mais coisas do que a maioria dos caçadores. Não havia resposta se ele continuasse fugindo.
ele cita que precisa procurar outra forma de sobreviver. Em seguida, o Prota tem uma brilhante ideia. Ele deduz que os golems param de se mover se ele conseguisse destruir seu núcleo. Só que tinha um problemaço aí. Normalmente esses núcleos ficavam em lugares difíceis de acertar. Bom, já que era assim, o Prota precisava fazer ficar mais fácil, né? Sabendo disso, o nosso meninão dá um salto e finca sua espada no chão. Só que era meio que uma ladeira, tá ligado? E o golem caiu certinho na armadilha do Prota. Em seguida, o Prota pula do penhasco em cima do golem e acerta no núcleo com sua espada. O problema é que o Prota não estava esperando ser tão duro. Que mágoa! O nosso meninão fica frustrado e nisso o golem segura o nosso Prota, que começa a escutar aquelas vozes falando que ele era um fracassado de novo. Nisso, ele fica putaço, pega sua espada e arremessa em direção ao núcleo do golem. E assim, conseguindo destruí-lo. E também conseguindo completar o desafio. O nosso meninão fica desacreditado por conta que conseguiu derrotar o golem. Bom, como recompensa, o Prota recebeu algumas. Primeiro, foi que desbloqueou característica única. Também ganhou 1000 pontos, uma habilidade de recuperação rápida, Rank E. E como recompensa adicional, ganhou 500 pontos. O Prota de cara não acreditou. O nosso meninão conseguiu desbloquear uma característica única, a característica de necromancia. Com isso, o nosso meninão já conseguia se tornar um caçador, mas isso só seria possível se ele conseguisse sobreviver à torre. Tinha uma névoa negra flutuando onde o golem tinha morrido. Ao tocar, a janela de status mostra que a habilidade de necromancia do nosso meninão tinha sido ativada. Em seguida, a janela pergunta se o Prota queria absorver o espírito daquele golem. Aquela névoa começa a entrar dentro do Prota e nisso o nosso meninão acaba absorvendo o espírito. A proficiência do nosso Prota aumentou em 7%. O Prota podia usar os espíritos para aumentar seus status permanentemente. Os atributos dele também começaram a subir. O nosso meninão estava no caminho certo. O Prota conseguia sentir o seu corpo se enchendo de energia. A quantidade de espírito que o Prota podia guardar aumentava de acordo com o rank dele. Até que aparece um portal e o sistema manda o Prota ir para a sala de espera. Chegando lá, o Prota já cai de cara no chão. Seus ferimentos estavam pesados, mas ele se cura automaticamente. Tinha uma cama, o Prota já cai nela para dar aquela descansada. Até que o sistema aparece dizendo que o Prota tem acesso a 5 comandos. Mas o nosso meninão estava com foco totalmente no desafio. O sistema alerta a ele que o próximo andar da torre só será liberado depois de 24 horas. Bom, em seguida, o Prota abre a comunidade e vê vários jogadores confusos no chat, até que entra um administrador e o chat é automaticamente fechado. Esse administrador já alerta que tem uma mensagem importante. Em seguida, ele ensina como usar os pontos que conseguiram durante o tutorial. Basicamente, os pontos são usados como moedas dentro desse desafio e são comumente usados na loja. Eles também poderiam usar a comunidade para dar ou receber pontos de outros jogadores. Basicamente, tudo precisava dessas moedas, até se você quisesse comprar uma água na loja. E com isso, o Prota fala que precisava se acostumar com as regras da torre. Em seguida, o Prota vê que usar só uma espada não seria o suficiente para sobreviver aos desafios da torre. Logo, ele entra na loja e compra um escudo. O Prota começa a treinar e fica esgotado, mas graças à cura da sala de espera, ele podia treinar até o próximo desafio, para assim não ficar atrás daqueles que são caçadores na vida real e que foram puxados para essa torre. O tempo passou tão rápido que o Prota mal percebeu. Ele começa a sentir fome, mas vê que tinha poucas moedas para comprar algo e diz que vai sobreviver ao próximo desafio. Até que chega a hora de ir para o segundo andar da torre. E o Prota aceita. Chegando lá, dessa vez era uma floresta. Bom, e o desafio era matar o líder da tribo Orc. O Prota fica olhando os orcs atrás de um arbusto. Normalmente nas dungeons, se houver um guarda dentro da tribo, com certeza também teria um caçador. Era difícil dizer se dava para vencer de um caçador orc, mas tinha outros problemas. Também um deles é que tinha muitos orcs. E para derrotar todos, eles precisavam de no mínimo um grupo de caçadores de rank E, para garantir que não irá morrer. O Prota pensa e decide que a melhor decisão era recuar. O cara não é burro não. E depois voltar com um plano melhor. O Prota teve a ideia de fazer lenha. Espera os caçadores caçarem de manhã
É o único jeito de completar esse desafio, que tinha dificuldade extrema, e a maioria em números. Era tocando fogo em tudo, meu parceiro. O Prota então começa a cercar a vila com fogo. O Prota tinha que aproveitar antes que os orcs caçadores voltassem de suas caçadas. O nosso meninão começa a botar o plano em ação e já mata um orc e já absorve o espírito do orc, tendo sua proficiência aumentada para 9%, até que chega um guarda-orc atrás do nosso meninão e ataca ele. O nosso meninão já ativa a habilidade de absorver para usar os espíritos absorvidos por ele, para aumentar seus status permanentemente. A força e a agilidade do Prota aumentaram bastante, e assim o Prota consegue quebrar o guarda-orc na porrada, e também absorve o espírito dele. Usando o espírito que o Prota acabou de absorver, o vigor do Prota é aumentado junto com sua força e agilidade. Por conta disso, o perigo de lutar contra um guarda-orc vai abaixar drasticamente, até que o Prota dá de cara com 5 orcs, 3 operários, um guarda e o líder do clã. Por conta de absorver os espíritos dos orcs lá, os orcs operários não eram mais um problema para o nosso meninão, que já sai quebrando eles na porrada. O Prota percebe que o guarda-orc parou de proteger seu líder, e logo percebe que ele é o último obstáculo, e assim consegue o derrotar. Mas o Prota quase dá um vacilo por subestimar o líder do clã orc, por simplesmente ele ser um velhote. Depois de aguentar uma rajada de fogo, o Prota consegue a habilidade chamada Aquele que Aguentou o Fogo, e também ganha outra habilidade de resistência ao fogo. Em seguida, o Prota fica putaço e declara o líder do clã orc como morto. Ele iria acabar com a raça do cara, mano. Muito pica esse Mauá. Bom, eu vou deixar o resto por conta de vocês. Espero que tenham gostado. Caso queiram a parte 2 desse mal maravilhoso, só bater a meta de 500 likes, que eu já trago, beleza? Tamo junto. Bom, eu vou ficando por aqui. Peço de coração que deixe seu like, se inscreva no canal, vai estar me ajudando demais a melhorar a qualidade e a quantidade de vídeos que irei estar produzindo para vocês. Deixe aqui o comentário dizendo qualquer coisa, um tema, uma crítica, um elogio, vocês que sabem. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo.